Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Tiago Gomes, canal Tiago Gomes, Teologia, Filosofia e Linguagem. E eu tô passando para que vocês observem aí os vídeos que eu tenho postado toda semana em relação a temas que eu abordo, né, trazendo uma explicação bem interessante sobre alguns pontos da Bíblia. E nesse vídeo que vocês vão ver, a gente fez um tema livre. Na verdade não é tão livre assim, porque vamos falar de três temáticas, na verdade duas temáticas, que é a confiabilidade bíblica e a ciência e religião. A gente conversa com algumas pessoas e espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhe, se ele serviu para você, se você gostou desse conteúdo, você deixa o like e compartilha para outra pessoa. E não se esquece de se inscrever, ok? Vão vir mais vídeos com outros pontos, tanto pontos livres, né? Um vídeo de temática livre, quanto a outros pontos que eu vou trazer, né? Outras aulas, vamos dizer assim, ok? Espero que você goste, Isso. E aí, compartilhe, se pessoal, tudo inscreva bem? e deixe o like, Podemos tá começar? bom? E aí, Deixa eu bom só tirar aqui Podemos. slide aí. um pouco a minha internet aqui. Ah, hoje vamos gravar com um tema livre. Tudo certinho, dona Tânia? Tudo certinho, seu Carlos? Queria ouvir vocês. Tudo bem, meus coroa? O pessoal tá. Como é que vocês estão? Não tá. Eu Eles não estão. desliguei aqui o microfone. Ah, desligou. Seu Carlos, tudo certinho? Foi. Tudo certo, ele tá vestindo Tudo aqui a certo, camisa. tudo certo, Tudo tudo certo. Então vamos lá. tranquilo. Eu vou explicar primeiro como é que eu vou fazer para que a gravação fique bem dinâmica e interativa para todo mundo falar, ok? Todo mundo falar. É o seguinte, eu resolvi fazer um tema livre porque é um tema mais legal para a gente interagir com as coisas que envolvem Bíblia, cristianismo, Deus e afins. E no caso aqui, assuntos bíblicos, dúvidas e questões. Apesar que essas questões mais da Bíblia seria um tópico que eu faria em uma outra live, em uma outra gravação. Aí eu coloquei a sugestão para que vocês falassem alguns assuntos que seria nesse tema livre. Na verdade, não seria um tema bem livre, seria só assuntos que envolvem a Bíblia, Deus e o cristianismo. E para a gente conversar bem descontraído, em uma hora de gravação, para a gente falar sobre essas questões. Agora, claro, eu vou iniciar a pauta dos assuntos. Foram só 3 assuntos, né? Eu queria que fosse bem uns 10, mas acho que não vai dar tempo. Mais 3 assuntos que foram. Deixa eu passar aqui para o slide para vocês. A confiabilidade bíblica. Podemos confiar na Bíblia como livro sagrado. Ciência e religião. A ciência e a religião podem andar juntas ou conviver juntas. E a próxima pauta, a terceira pauta e última e mais difícil, é a perspectiva da lei em Paulo, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro abrir a tela. Ok, agora. Aqui. A produção aqui mandou abrir a tela. Então, eu vou primeiro dar uma introdução da pauta e depois passar para que vocês falem. E no final eu falo a minha visão do que eu tenho da pauta. Se der, a gente faz uma nova rodada sobre algumas questões que podem ser levantadas dentro da pauta, ok? Agora, cada um respeitando a sua opinião, né? Eu me baseio muito na Bíblia e dentro da academia, na parte teológica. Tenho uma visão que pode ser diferente da de vocês, enfim, e a gente tem que respeitar a opinião. Cada um respeitar a sua opinião. A gente está conversando sobre as coisas de Deus, né? Então, podemos começar? Podemos começar, pessoal? Só vou começar quando vocês falarem. Pode Podemos. começar. Ok. Então, veja só. O primeiro ponto aqui seria a confiabilidade bíblica, né? Podemos confiar na Bíblia como um livro sagrado. Eu vou dar uma introdução daquilo, não vou dar minha opinião, vou dar uma introdução do que é a confiabilidade bíblica.
porque existem alguns grupos, tanto de teólogos liberais quanto de não liberais, de cristãos como de não cristãos, que entendem que a palavra sagrada para as escrituras bíblicas, né, o livro sagrado do cristianismo, não pode ser levada, um grupo diz que não pode ser levada ao nível de sagrado, uma vez que não temos os autógrafos, os originais que saíram das mãos dos apóstolos e da igreja, né? Da igreja primitiva ali, dos apóstolos, de Lucas não, de João, de Mateus, de Lucas, embora não tenha sido um apóstolo. Então, um grupo defende que nós não podemos entender a Bíblia como um documento sagrado, né? Um outro grupo entende que a Bíblia, sim, ela é sagrada porque ela é uma revelação especial. E a história, a confecção do livro, né, a mensagem, os escritos foram preservados como os autógrafos seriam, basicamente, né? Então, essa seria a problemática da confiabilidade bíblica de forma bem resumida dentro desse tópico aqui, né? E isso faria com que o livro fosse sagrado porque fala a criação do mundo, como Deus se revela no Novo Testamento, como a vida de Jesus, os ensinos, milagres, morte e ressurreição e o início do Evangelho, por assim dizer. Então, manter, né, a mensagem, a palavra em si é mantida. Então, eu vou vou passar aí a palavra para que vocês possam conversar. Vou dar um tempinho de 2, 3 minutos. Vocês podem colocar a ideia de vocês sem problema nenhum. Aqui a gente está fazendo uma live no meu canal Tiago Gomes. Espero que você se inscreva. Canal de Teologia, Filosofia. E a gente conversa aqui um monte de coisas sobre a parte teológica da Bíblia e tal. Ok? Então eu vou passar. Quem gostaria de falar primeiro? Eu vou anotar aqui, tá? Eu vou passar a palavra para Dona Tânia. Irmã Tânia. Irmã Tânia, a palavra está Graça com e a você. paz Amém. a Vamos conversar um todos. pouco. Pode ficar à vontade para discorrer. Eu vou deixar aqui 3 minutos para a senhora discorrer sobre esse ponto. O que a senhora Muito acha? boa noite, Tiago. O que eu acho que eu já estudei um pouco, né? Não tanto, né? Sobre esse assunto. Tem o quê? Eu confesso Não deu para ouvir. Fala mais alto, por favor. que não deu para estudar tanto nesse assunto, Ok. né? Sim, mas como é que a senhora Tá? vê dentro do Mas cristianismo que a senhora tem, da crença que a senhora tem, como é que a senhora vê isso? Não necessariamente estudar esse assunto, mas como é que a senhora vê a Bíblia, a confiabilidade bíblica, né? A gente tem que responder essa pergunta aí. Podemos confiar na Bíblia como um livro sagrado? Pode ficar à vontade. Não vou atrapalhar, viu? como livro sagrado, não. Sagrado é a mensagem que contém nela, Ok. entende? Ele é um livro que contém a ideia original de Deus, ou parte delas. Vou pensar do princípio de que esses livros foram como quebra-cabeça encontrados e muitos deles não foram colocados junto a essa Bíblia que a gente conhece hoje. Os chamados livros apócrifos. Foi muito mais a vontade do homem formar esse livro do que a vontade de Deus, né? Foram escritos naquela época, na época que Jesus andou na terra com seus discípulos, foi escrito também algumas coisas por Moisés, homens de Deus, né? E muitos profetas que escreveram.
Então, eu acredito que ela tem, sim, a ideia principal, né, que é a ideia de Deus, do evangelho de Deus, da vontade de Deus, a essência, mas que não na sua totalidade, porque existem livros que foram colocados, foram feitos os chamados interpolação, acréscimos, né, feitos por homens mesmo, intencional ou não intencional, não sei, eu não posso avaliar isso, mas existe uma mistura, uma mescla desse livro. Se a gente fosse poder escolher como outros homens antigamente, que formaram esse livro, né, e colocaram o que eles achavam, o que eles melhor entenderam o que seria o evangelho ou não. Outros ficaram de fora, não, esse eu não vou botar. Então, houve uma eleição para isso. Então, muita coisa ficou de fora. Então, eu acredito por isso, porque não na sua totalidade. E não é um livro que nós que possamos adorá-lo como sagrado, não. Porque aquilo que é sagrado é adorado. O que deve ser adorado é Cristo, é Deus. E a mensagem original que ele colocou não se apagou, não se abateu. Mesmo os homens colocando interpolações, acréscimos, ela mantém, né? O seu espírito sobre nós é que vai dizer, quando a gente vai ler o que é de Deus realmente, o que a gente é aplicável para a nossa vida hoje, ou não. Certo. Porque não adianta você pegar uma lei de Moisés, aplicar para os dias de hoje. Também isso, não. Isso. Então, a gente não vai idolatrar isso, colocar ela como sagrada. Jesus falou muito sobre isso e disse assim no templo, quando ele leu da passagem que revelava que ele era o Filho de Deus e que as Escrituras diziam que ele viria. E ele disse, hoje, essa Escritura se cumpriu. Né? Então, a gente não pode dizer que nem tudo é coisa do homem, nem tudo é coisa de Deus. Tá? Então, existe uma mescla. Assim, inevitavelmente, a gente vai cruzar uma vez ou outra com alguma coisa, com a interpolação. Ok, tempo, beleza, ok, bem legal. Bem interessante o ponto de vista, sempre ouvindo aí, respeitando. Vou passar agora para seu Carlos. O que é que o senhor acha aí, seu Carlos, sobre essa confiabilidvocê da Bíblia? Podemos confiar na Bíblia como um livro sagrado? A gente já conversou muito sobre isso. Pode ficar à vontade para falar. Vou dar 3 minutos, né? 3 minutos para você, o senhor fazer seu pensamento aí, como a irmã fez. E pra gente aprender um pouco, né? Discutir um pouco, né? Discutindo, respeitando a opinião das pessoas, a minha opinião também, óbvio. Fica à vontade. Tem que ligar o microfone dele. Eu ligar? Alô? Opa, pode ficar à vontade Estão me escutando? Amém. Pode ficar à vontade para falar. Parcialmente. 3 minutos. 3 minutos. Parcialmente, creio, né? Eu creio na essência segundo os ensinos de Jesus, né? As revelações. Parcialmente. Até porque os livros, né? Alguns livros, ou a maioria deles, não tem por completo, né? São livros que foram compilados, mas na originalidade dele, eles são encontrados, né? Eles são encontrados, eles não têm por completo devido, né? Pode falar. Porque
Fica à vontade. Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Aqui tem isso não. É, é como eu falei, né? Parcialmente, eu creio, né, que existe na essência de Deus dentro da Bíblia, né? Hum. Mas a maioria dos livros são fragmentados. Aí é que está o perigo, entendeu? Estou nem falando da questão da Torá, né, que era para o povo, né, escolhido, né, povo de Israel, mas estou falando em questão da Bíblia. Né? Existem livros fragmentados. E como é que existe livro completo de Mateus? Mas se você for pesquisar, estudar, é isso aí que faz com que nós, que somos estudiosos, né, não tenha certeza que ela é 100%, não é, palavra de Deus. Mas existe a palavra de Deus dentro da Bíblia. Existe sim. Mas também existe o dedo do homem. Até porque muitas vezes alguns papiros, né, estavam com as letras, né, antigas, né, embaçadas, e os escribas, né, eles colocavam o que eles queriam, o que eles pensavam, alguns deles, não na sua totalidade, mas poderiam acertar. E outra coisa, como o Tânia falou, né, existem as interpolações, os acréscimos, todo mundo sabe disso. Todos. É por isso que eu não tenho a Bíblia como 100%, né, sagrada, embora algumas coisas da Bíblia são sagradas, mas nela a gente conheceu mais Jesus Cristo, conheceu mais Deus, né? Estamos conhecendo a cada dia mais, até porque Ele está dentro de nossa mente, Ele habita em cada um de nós. Você entende isso? Então, para resumir mais uma vez, né? Eu não confio 100%, não só eu, acho que a grande parte da humanidade não confia 100% na Bíblia. E a respeito do cristianismo, né, que é um sistema, né, cristão católico, judaico católico cristão, eu posso falar assim, porque mistura, é uma misturada, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as aplicações que nós fazemos, porque, como eu já falei, a Bíblia não é 100% confiável, mas tem, segundo o ensino de Jesus, né, a gente se baseia que a Bíblia, desde o princípio, desde Gênesis e Apocalipse, o foco é Jesus Cristo, né? Jesus, o Nazareno, que Deus encarnou nele. Eu creio, né, nas palavras que Jesus ensinou. É por isso que eu não tenho a Bíblia, nem instituição cristã nenhuma, como algo a mim colocar acima dos ensinos de Jesus. Tanto Jesus Nazareno histórico, como o Cristo, né? Pós Paulo, onde Paulo recebeu a revelação, eu creio, né, nessa parte da essência, né, que foi ensinada através de Jesus Cristo. E desde o princípio que os profetas, né, eles sempre foram levantados olha o tempo. para ensinar a mensagem correta. Ok. Deu para entendemos. Deu para entender aí seu ponto de vista aí, que é bem parecido de Tânia, bem parecido. Valeu mesmo. Vamos correr, porque senão não dá tempo a gente falar, né? São realmente uma pauta puxa muito tempo, né? Beleza. Deu para entender. Talvez a gente volte na rodada, se vocês quiserem. Fique à vontade. Eu quero ouvir agora Fabiana. O que é que você acha, Fabiana? A confiabilidade bíblica. Oi. Podemos confiar na Bíblia. A gente está em live, cada um falando a sua visão, o seu conhecimento de mundo até aqui em relação à Bíblia e em relação à fé que tem e dos estudos que faz, e vocês fiquem à vontade aí para poder falar. Deixa eu ver só se tem alguém aqui pedindo para entrar que pode ter. Ai, meu Deus, mas pode falar, tá? Pode falar. Não tem, o pessoal realmente. Enfim, ok, fica à vontade.
E eu posso falar um pouquinho? Pode sim. Tem 3 minutos por aí, 3 minutos. Eu só vou dizer que eu concordo com Tânia, de certa forma, que tem livros que realmente a gente usou assim do sagrado, né? O que é sagrado? Aí você tem que definir o que é sagrado. Sagrado para nós é Hum, a mensagem de Cristo, né? muito A interessante. mensagem e o próprio, né? O próprio, ele é o sagrado, né? Ok. Ele é que faz toda a Bíblia ser resumida, é tudo para ele, né? Mas claro que a gente vê livros que não remetem tanto a ele. Aí isso faz com que muita gente tenda como a Bíblia como um livro que vai falar de certos assuntos, mas que em alguns não vai falar de Cristo, vai falar de outras coisas. Isso deixa a margem assim, do propósito da Bíblia, né? Mas o propósito dela é de ensinar a gente lições, ensinar a gente os propósitos que Deus tem para nós, a história do seu povo de fé. Assim, então, a Bíblia como sagrada, eu não acredito que ela seja em sua totalidade, mas eu acredito que ela é uma ferramenta completa para a gente lidar com a nossa vida. Claro que há assuntos que não tinha antes, como tem hoje, né? E não há adolescentes falando de namoro. A gente não vê isso na Bíblia porque não era cultural. Mas há muitos outros assuntos que a gente coloca em nossas vidas, né? Então, assim, a gente confia e a gente tenta aplicar nas nossas vidas, né? Eu acredito que a Bíblia ela pode ser confiável, sim, mas no termo de livro sagrado, eu acredito que em totalidade não. Acredito que tem um propósito para alguns livros e outros não, né? Mas a mensagem em si, do começo ao fim, sempre vai levar a Cristo Jesus, a Ele, né? Então é nisso que eu acredito, nisso que eu ponho fé, na palavra de Cristo, que no passado fizeram alusão a Ele e foi prometido, né, que Ele viesse e Ele veio e nos salvou, para a glória do Senhor Jesus. Então, Amém. é isso que eu acredito. Ok, finalizou? Pensamento aí? Sim, sim, Ok. Agora posso falar, né? Posso falar? pode. Ok. Assim, a gente respeita sempre as opiniões, né, das pessoas que pensam diferente de você. Ah, eu penso diferente, eu não entendo. Assim, primeiro que se eu fosse depositar a minha fé, aqui sou eu agora falando, tá? Se eu fosse depositar a minha fé em algo que é parcialmente verdadeiro e não verdadeiro em algumas partes, eu teria um problema complicado, porque assim, não seria uma fé genuína 100%. Então, no meu ponto de vista, nos meus estudos, uma visão um pouco mais conservadora, eu entendo que a Bíblia ela é sim confiável na sua mensagem, principalmente no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela não é a palavra, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação especial, embora temos outros tipos de revelação, como a natureza. Ah, então, eu entendo por esses motivos, e vou explicar o porquê também desses motivos, que me faz entender como a palavra ser a mensagem ser sagrada. A gente tem que entender o seguinte: quando se fala na Bíblia, que seria Biblos, né, os livros como sagrado, a gente fala na mensagem. Ah, um cristão, um evangélico, seja lá como você quer denominar, ele não vai adorar a capa da Bíblia, ele não vai adorar o marcador, ele não vai adorar a página. Isso aí é crendice, mas em si a mensagem
que contém, ou melhor, que é. Agora, claro, cada livro tem sua particularidade, tem seu contexto, nem tudo deve ser usado para hoje, é óbvio que não, é óbvio que não. Então, quando a gente tem algum problema de crer como a mensagem, a gente fala livro, a Bíblia, por falar, mas é a mensagem sagrada, a gente tem isso se dá mais no Novo Testamento. Agora, no Antigo Testamento, entende-se que não. Por quê? Porque o pessoal, a comunidade judaica, né, hebreia, se você quiser assim falar, eles eram um povo, eles são ainda um povo muito de tradição oral, né? Muito de falar a mensagem por meios de poema, por meios de conversa e ir passando de pai para filho, até porque a escrita não era tão simples daquela forma. Foi assim que a gente, que entende-se, né? Tem vários versos sobre isso, não vou trazer aqui para a gente não alongar. A tradição oral do Antigo Testamento, ela se passou dessa forma, né? Deus, ele pede para que Moisés escreva as leis, né? E dali vai se passando de geração para geração, ok? Então, é muito mais simples você entender como a mensagem ela ficou compacta e não há acréscimo por conta da tradição oral, por conta da tradição dos judeus e por conta desse sítio arqueológico aí de Qumran. Esse sítio arqueológico, ele fica no Mar Morto. Vocês observem aí que tem esses furos aí, são cavernas, né? E olha só que interessante. Até o século X, antes de 1940, nós tínhamos, né? Os estudiosos, eles tinham manuscritos do Antigo Testamento até o século X. Do século X para trás, não havia nenhum achado, nenhum manuscrito do Antigo Testamento. O problema é mais no Novo Testamento. Daqui a pouco eu vou explicar por que o problema é mais no Novo Testamento. Então, era uma questão de fé. Para você entender que o Antigo Testamento, ele, do século X, era o mesmo Antigo Testamento, eram as mesmas escrituras, né? Porque não é falado de Antigo Testamento, né? Jesus se refere ao Antigo Testamento como nós nomeamos, que é até um outro problema, como os escritos, os profetas, ok? Então, é um debate se chama Antigo Testamento, o judeu não gosta disso. Eles falam escrituras sagradas. Então, até o século X, não tinha nada, para trás nada. Até que, em 1940, né, a gente tem o maior achado arqueológico 200 anos antes de Cristo. Ou seja, faz umas contas aí. 200 anos antes de Cristo, a gente tem um achado dos manuscritos do Mar Morto, que é os manuscritos de uma comunidade em Qumran. Em uma dessas cavernas, um grupo de pastores, um pastor lá, ele perdeu a cabra dele, né? E a cabra dele, ela perdeu e ela deve estar por aqui em uma dessas cavernas. E ele joga uma pedra. Quando ele joga em uma das cavernas, ele escuta algo quebrando. Isso em 1940. Eu esqueci o nome do beduíno. Então se descobriu uma série de manuscritos. Uma série de manuscritos. É uma comunidade em si. E essa comunidade agora ajudaria os estudiosos a tirar as provas do 9. Porque eu só tinha manuscritos do Antigo Testamento do século X da nossa era. Esse sítio arqueológico foi achado 200 anos antes de Cristo. Então, muito centenas de anos, séculos depois. E vocês podem pesquisar aí à vontade, tá? Não vou me alongar muito, não. Os manuscritos eram virtualmente os mesmos do século X. Os mesmos. Manuscritos de Isaías, de Gênesis, claro que fragmentado, né? Só que isso, os estudiosos, eles como é que se diz? Eles colocam parte por parte, e eles concluem que está praticamente 100% igual ao manuscrito do século X, ok? Só tem uma exceção. Não foi achado o livro de Esther e nem de Ruth.
né? Eu não lembro qual é o manuscrito mais antigo do livro de Esté e de Ruth, mas com exceção desses dois livros, todos, todos estão praticamente iguais. O Antigo Testamento. Por que estão iguais? Porque era muito mais fácil para o judeu manter aquilo que ele escrevia por conta da tradição deles, porque eles não queriam. Eles, na verdade, que eles não é que eles não queriam, eles tinham muito cuidado com a tradição oral que eles passavam, coisa que o Ocidente não tem. Nós não temos essa cultura, tá entendendo? Então, assim, os manuscritos de Corã, eles fazem parte do achado arqueológico bíblico mais importante da história. E não foi só em Corã, podia fazer uma pauta só sobre Corã, que ajudou, que tem a ver só esses manuscritos. A gente tem uma comunidade que falava de um Messias, isso 200 anos antes de Cristo, falava de um Messias, tinha literatura apocalíptica, tinha a preservação desses manuscritos, e, enfim, dentre outras coisas. Inclusive, os estudiosos entendem que João Batista era dessa comunidade aí. Isso é só para explicar o motivo da confiabilidade que eu entendo, na minha visão, e muitos estudiosos entendem. Eu acredito que seja a maioria dos estudiosos que entendem isso, que no Antigo Testamento a gente resolve a questão da confiabilidade com os escritos, os manuscritos do Mar Morto. A gente resolve isso porque eles foram achados centenas de anos antes do manuscrito mais antigo que a gente tinha. Aqui, ó, eles aí é uma réplica, né, dos manuscritos do Mar Morto, que você pode ver. Quem é que trabalha com essa parte, Tiago, dos manuscritos? Quem trabalha com essa parte, primeiro que são cristãos e não cristãos, né? Ou seja, a grosso modo, religiosos e não religiosos. Todos eles estudam, tentam montar esse quebra-cabeça dos achados dos manuscritos, dos papiros. No caso do Antigo Testamento, é muito mais tranquilo por conta desse achado arqueológico que parou o mundo acadêmico. O problema é do Novo Testamento. E por que no Novo Testamento é esse problema? Rapidinho, pessoal. O problema do Novo Testamento é o seguinte: quando o Novo Testamento ele começou a ser escrito, né, ele teve várias cópias de várias regiões. Várias regiões, aqui eu vou resumir o máximo, ok? Porque a gente tem cópia. Um exemplo, digamos que a gente tivesse cópia da cidade de Camaragibe. Aí aquela cidade de Camaragibe, ela foi copiando, aí veio outro grupo, copiou. A gente tem cópia da cidade de Paulista. Aí aquela cidade começou a copiar, aí veio outros grupos daquela cidade, copiaram, e assim foi. Por isso, tem muitas diferenças. Tem muitas diferenças. Aqui eu assumo isso. De cópias para cópias. Só que tem um porém. Essas diferenças, elas são praticamente sem nenhuma importância. Por exemplo, em um manuscrito diz que na frase é Jesus Cristo. Em outro manuscrito lá diz que é Cristo. Houve uma variação de manuscrito, ok? Mas alterou a mensagem? Alterou? Não alterou. Então, assim, primeira coisa, a gente tem essa diferença das cópias. Segundo ponto, a gente tem o problema dos copistas. Foi falado aí que os copistas... Pessoal, os copistas, eles só faziam copiar e comer e ir ao banheiro o dia inteiro. O dia inteiro. Poderia falar aqui vários. E eles não tinham energia elétrica. Então tem muitas letras que eles confundiam. Eles confundirem letras ou errarem, isso é uma corrupção maligna de troca de mensagem? É óbvio que não. Porque hoje em dia se sabe pela ciência, tanto da análise dos críticos textuais, eles conseguem identificar onde esses copistas erraram. Onde esses copistas erraram. E eles entendem que eles erraram. Às vezes, eles pulavam uma linha, eles pulavam um verso, porque a gente faz isso escrevendo muito, que dirá naquele tempo. Então, são essas variações
São esses problemas que é levado ao Novo Testamento. Primeiro, a parte de onde surgem as cópias. Segundo, a parte dos problemas dos copistas. E aí se virou um problema porque se criou muita conspiração. Eu vou resumir rápido. Por exemplo, a gente tem aí as provas manuscritas de escritos antigos. O Novo Testamento, ele é o documento, eu entendo o Novo Testamento não só como a mensagem sagrada, eu entendo como um documento sagrado, mais bem preservado de toda a história da humanidade. Tá aí, só para você ver aí, ó. A gente tem um escrito César, de 100 a 44 a.C. Olha só quando é que vai surgir a cópia desse manuscrito. 900 depois de Cristo. 1000 anos de intervalo, a gente só tem 10 cópias. A gente tem Platão, 427 a 347 a.C. 900 anos depois, a cópia. 1200 anos. Cara, o documento que temos na história mais perto do Novo Testamento é a Ilíada de Homero. 900 anos antes de Cristo, 400 anos a cópia, ok? 500 anos de diferença. Temos 643 cópias. Agora o Novo Testamento. É assim, eu fico até com vergonha de falar isso, porque a gente tem o Novo Testamento escrito no período de 40 da nossa era a 100 da nossa era, né? 100, que a gente entende como João sendo o último escritor. 125, o ano 125, né? 25 a 50 anos de intervalo. Temos 24 mil cópias, 24 mil manuscritos do Novo Testamento. Isso em comparação ao segundo de Homero, que é 643. Então, assim, esses são dados acadêmicos, são dados que você consegue ver na internet e tal. Claro que tem os problemas, como eu falei, de interpolação, né? Os problemas que alguns copistas fizeram em relação a letras, em relação a trocar frase, em relação... Tem copista, eu confesso, posso até trazer depois, tem copista que tentou alterar coisas relacionadas a manter. Ele quis ser tão conservador que ele manteve ali alguma coisa, mas que os críticos textuais descobriram que ele estava querendo fazer. Ok? Por exemplo, tem um copista, todos esses documentos de cada região são datados, são nomeados, é um trabalho muito técnico, ok? Todos esses documentos, tem um copista no Evangelho de João que ele, se eu não estiver enganado, ele quer manter a paternidade de Jesus para Deus e não atribui a José. Ele meio que troca isso aí. E os analistas, os estudiosos, entendem que ele quis fazer isso. Ele corrompeu o texto, mas ele mudou a mensagem incrível do Evangelho? É óbvio que não. Eu acho que é uma tempestade num copo d'água que a gente pega esses pequenos pontos e coloca, na minha visão, colocam para não atribuir a mensagem sagrada. Eu acredito que se a mensagem, ela em parte não é sagrada, eu acredito que toda a parte não é. Porque eu não comeria uma comida que me dissesse que está azeda, uma parte dela. Eu teria que... Ou ela está completamente boa ou ela não está. Então, essa é a minha visão aqui, do ponto de vista da confiabilidade. Poderia trazer muito mais coisas, embora seja um assunto muito técnico. Aí você vê qual é o grupo que você vai escolher, né? Se você pegar um grupo que não é tão conservador, que entende que não, né? Vai dizer, os copistas erraram, fizeram isso e tal, porque eles quiseram e tal. Mas não é bem assim. Eu vou passar para a próxima pauta, porque o tempo está andando. Mas se vocês quer continuar nessa pauta, ou podemos passar para essa pauta aqui, que é uma pauta que eu acho muito necessária. O que vocês acham? Podemos passar para essa? Alô, pessoal? Oi, pode Tiago, continuar aí na pauta. Podemos passar? não, passa para outra pauta. Opa, pode Passa falar. para outra pauta. Pauta, Antes da gente começar na pauta, eu entendo a visão de vocês, respeito a visão de vocês, né? É normal, ninguém vai respeito pensar eles. igual. Agora, deixa eu só ler um versículo aqui. 2 Pedro, capítulo 1,
verso 20 ao 21, Pedro fala assim, na carta dele. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ok? Basicamente, eu tenho essa visão aqui. Mas, enfim, muito legal. Vamos continuar aqui, rapidinho. Pessoal, é o seguinte, vou dar uma introdução e vou passar para vocês, tá? Ciência e religião. Você que está acompanhando aí, fica à vontade também para depois comentar. Pessoal, existe uma dicotomia muito grande e muito séria no meio secular e também religioso. Quando eu falo religioso, eu falo as igrejas, né? Enfim, que religião ela não pode se misturar com a ciência. É porque são pensamentos diferentes. E também podendo fazer com que você que tem um conceito religioso, um conceito de crença em Jesus, um conceito do Deus Criador em si, etc., pode fazer você tipo assim, abalar a sua fé, ok? Então, eu vejo muitas discussões sobre religião e ciência. Eu tenho uma opinião formada. Vou dar essa opinião no final da rodada, né? Espero que dê tempo aqui. Mas queria ouvir vocês. Queria ouvir o pessoal aí que tá assistindo esse vídeo aí. Se ciência e religião podem andar juntas. Eu vou confessar que, enfim, vou passar para vocês aí. Dona Tânia. Dona Tânia, por favor. Eu sempre a primeira. É a primeira. Eu queria ouvir vocês falando. Não. Você vai falar. Tá. Ciência e religião. Ciência E e que religião. falar sobre. Para mim, a minha opinião é que. Aí, amor. Liga aí, amor. Nós estamos querendo ouvir a senhora. Certo. Religião é uma coisa e ciência é outra. Só que Deus é a ciência. Opa! Deus é a ciência. Ele é a ciência. Ele que formou, ele que cuidou. Sabe os primeiros povos que ele cuidou? Quando ele disse assim, aqueles que tiver no meio da congregação, por fluidos, Sim. separar ele, Menstruação, sim, isso, perfeito, deixar perfeito. ele separado, deixar ele repousando em outro lugar, separado dos demais. O saneamento básico, Deus também ensinou aquele povo. Perfeito, Então, perfeito. Deus é a ciência. Quando o povo não sabia cuidar das doenças de ST, né? Doenças sexualmente transmissíveis, Deus fez com que esse povo se tornasse mais limpo, mais aciado para o ato sexual, né? Para não ser promíscuo. Então, Isso. Deus é a ciência. Deus é a ciência. Deus é a ciência. Agora, muitos cientistas, eles acham que são Deus, né? Perfeito. Eles acham que são Deus. Então, Perfeito. diferentemente da religião, tentam colocar a religião como a mente de Deus, ou não sei te dizer assim, mas Deus é a ciência. Deus é a ciência. Ok. Foi ele que criou todas as coisas e ele sabe como curar, ele sabe que cada planta tem seu objetivo. A substância que ele criou em nós, dentro de nós, ele sabe, porque nosso organismo tem as defesas necessárias para combater certos parasitas, certos vírus. Então, ele é a ciência. Ele é a ciência maior. Ok. Tempo. É Beleza. o top. Ok.
Ok, vou passar pra gente dar uma andada. Tá. É seu Carlos, né? Seu Carlos, pode falar, seu Carlos, agora. Fica à vontade. Ok. Vou fazer uma observação, né? Pode fazer. Como o Tânia falou, né? Deus, ele, né, é o nosso Criador, o que nos criou. Se só pelo simples fato de nós nos observarmos como funciona, né, todo o processo, né, humano, né, dentro do nosso corpo, nossos órgãos, nossos membros, por aí, o que a Tânia falou está explicado. Quando a gente vai para a Bíblia e vê, né, quando a gente vê Deus, né, pedindo para que o Moisés, né, fazendo o Noé, faça a arca, né? Então, desde ser também uma orientação divina, uma ciência divina, Perfeito, né? perfeito, perfeito. Ação, porque eu não estou aqui falando de credo religioso, né? Sim, a gente sabe. Falando de fé. Eu estou extraindo pelo conhecimento bíblico, né? A gente lê Isso. e a gente vê a ação científica de Deus dentro da palavra, né? Como Deus move, né? Usa o ser humano para eles colocar em prática aquilo que ele ensinou, aquilo que ele cientificou para eles. Está ciente disso? Está na tua consciência, então constrói aí, né? Ele resumiu muito bem. Deus é a ciência. Eu creio que Deus ele existe para nos dar inteligência. Ele nos dá a sua inteligência para que nós bem possamos criar, né? Colocar em prática para executar aquilo que ele deseja. E que, independente de credo religioso, Deus age em qualquer área religiosa. Ele está agindo ali dentro. Isso falando dentro do ser humano, né? Não estou falando de instituições, Sim. enfim. Sim. Eu estou falando de fé. Eu creio que andam juntos. A minha fé, juntamente com a ciência, a minha fé no Criador, que ele é a própria ciência, está interligado um com o outro. Andam juntos. Você entende isso? Entendo. Andam juntos. Ok. Então, Perfeito, ok? perfeito. Vou passar para Fabiana, para a gente dar uma carreirinha aqui. Fabiana. Oi. Oi. Ciência e religião podem andar juntas? Na sua opinião aí, o que você acha aí que tá assistindo depois dessa live aqui? O que você acha? Fabiana vai falar agora. Assim, no caso, ciência e religião, esses dois termos, assim, né, abrange muito mais coisas do que a gente imagina. Porque a religião são várias que a gente tem aqui nesse mundo, né? Mas quando a gente trata como cristianismo e religião, a gente sempre vai pensar em como a ciência, para nós cristãos, pode nos auxiliar a defender a nossa fé. Então, como cristãos, a gente sempre tem que observar os cientistas, né, as intenções que eles têm. Porque tem uns que não creem em Deus e querem provar que ele não existe, enquanto que tem outros que creem em Deus e usam a ciência para apoiar a nossa fé, né? Então, a gente sempre tem esses dois âmbitos assim, andando lado a lado, a ciência pela fé e a ciência contra a nossa fé. Basta a gente filtrar isso, né? Porque sempre vai ter o ser humano ali para ir no âmbito dele, no ímpeto dele. Que ímpeto é esse? Pode ser o ímpeto humano de querer ser o cientista, o cara, aquele que vai criar uma nova arma biológica, vai usar a ciência para ele mesmo, para o próprio bem dele, enquanto que tem os cientistas que pensam o bem do próximo, né? Aquele que busca por melhorias na nossa vida, por estudar coisas como curas, né? Enfim, sempre vai haver aquele paralelo, né? Onde tiver humano, onde tiver um cientista lá, sempre vai haver um que vai para o lado oposto ao bem e o que vai para o bem, né? Seja para cristão ou não, mas sempre vai haver cientistas, estudiosos
que vão contra a nossa linha de pensamento, contra a nossa fé. Mas eu acredito que a ciência pode sim se unir à nossa fé cristã, nos apoiando na nossa crença, naquilo que acreditamos, com vários cientistas em cada setor, como biólogos, geneticistas, até Opa. aqueles que estudam arqueologia, né? Esses, esses, esses parâmetros que nos faz crer que a nossa fé pode ser sim sustentada pela ciência. E O- claro que Deus é onisciente e sabe de tudo isso, sabe que o potencial do ser humano é sempre correr atrás de respostas. E a nossa resposta sempre vai ser de Deus, né? Que nós cristãos cremos que ele fez tudo Ok, perfeito. ok, Enfim, essa é a o- minha opinião. ok, tá certo. Ok. Eu tenho mais 9 minutos aqui. Eu acho que infelizmente não vai dar pra gente entrar na parte de Paulo, mas a gente pode fazer isso semana que vem. Depois eu gostaria de ouvir sugestões. Vou falar o que eu acredito em relação a esse tópico, a essa pauta. Tenho mais 9 minutos porque o Google Meet ele estabelece um limite de tempo para você fazer uma live. Se você quiser mais, você tem que comprar, né? Aí tá falando aqui, sua chamada termine em 9 minutos. Quer mais tempo? Faça chamadas mais longas, em um plano premium, enfim. Mas aqui eu vou falar o que eu vejo ah, desse ponto. Olha, se tem uma das coisas que eu fico muito chateado, ah, é observar cristãos evangélicos, enfim, pessoas cristãs. Quando você vê uma pessoa não cristã não falando isso, eu até fico de boa, mas quando você vê um cristão falando isso, né? E se você tivesse falado isso, eu também ia ficar chateada, mas ia respeitar. É que ciências e religião não podem andar juntas. Que conversa é essa? Que absurdo é esse? Mas enfim, vamos lá. Do ponto de vista cristão, se Deus ele criou todas as coisas, ok? Ele criou as leis naturais, certo? Certo. Uma vez que as leis naturais estabelecidas regem a natureza, o planeta, né? Lei da gravidade, lei da termodinâmica, né? Termodinâmica, desculpa. Dentre outras coisas, a ciência, que é um conhecimento profundo sobre alguma coisa, sobre as leis da natureza em si, vão interpretar essas leis. Uma vez que nós cremos que Deus criou essas leis, ainda que muita coisa na natureza tenha ficado ah, complicada após a queda, mas ainda assim há leis naturais criadas por Deus e o homem que é a imagem e semelhança desse Deus, mesmo ele não crendo em Deus, ele vai interpretar essas leis. Então, o problema aí é que o problema aí, infelizmente, cai um pouco de política. Porque uma vez que Deus criou todas as coisas, ele criou as leis naturais, uma vez que o homem é a imagem e semelhança dele e o homem interpreta essas leis, logo eu entendo como sendo não excludentes, mas complementares. O problema é que a ciência moderna, não a moderna, a atual, porque quem foi o pai da ciência, do método verificável, método científico, foi um cristão. Foi um cristão. Você pode pesquisar Francis Bacon. Francis Bacon foi o pai da ciência moderna e ele era cristão, né? A gente tem Isaac Newton, né? A lei de Newton. O cara era obcecado pelo livro de Daniel. Ele escreveu mais coisas sobre a Bíblia do que sobre ciência. A gente tem em 2006 todo o genoma humano, se eu não estiver enganado, foi mapeado. Todo o genoma humano, cara, que já ali já mostra já algo completamente incrível da parte de algo espontâneo, algo completamente criado do nosso genoma. Francis Collins, cristão. Então, temos muitos cristãos. A ciência, ela não pode andar junto
com a religião. Ela faz parte da visão de mundo, né, de um criador, né? Porque as leis estão aí. O problema é que se apossou dentro da academia científica para se negar a Deus. Quanto mais cientista, né, ou melhor, hoje em dia não pode, ou pelo menos não poderia, você ser um cientista renomado e ser uma pessoa confessional, uma pessoa de fé, né? Seja em qualquer fé, não só ser um budista, ser um muçulmano, um cristão, você não poderia crer, né? Porque você é caçado. Eu falo sempre isso, que tem um documentário chamado Expulsos. Eu vou colocar aqui o link, onde esse documentário mostra vários cientistas cristãos que tiveram a sua verba não financiada cortada porque descobriram que eles eram cristãos. Então, assim, ciência e religião andam juntas. Na verdade, devem andar juntas. O problema é que hoje no mundo acadêmico, científico, eles excluíram as pessoas confessionais, as pessoas que têm fé. E hoje em dia, quem excluiu essas pessoas? O materialismo filosófico científico. O que é isso? É que o homem é um processo de evolução espontânea, um processo cego, um processo totalmente evolutivo. Quem crê em Bíblia, quem é confessional, isso aí é um pessoal ignorante. Tem até uns títulos aí, são até cientistas, mas isso aí tem que ser a varrida da academia. Então, criou-se por parte política, e eu entendo maligna também, essa divisão dentro da academia, ok? E quando eu vejo um cristão defendendo que não podem andar juntos, eu quase caio para trás, porque ele não está pensando direito a forma do Deus Criador, a forma das leis e a forma da nossa imagem, né, desse Deus Criador, estudar as coisas. Então, tem muito mais coisas que eu poderia falar aqui. A irmã falou aí sobre as leis lá, né, os conselhos, né, as normas, vamos dizer assim, sanitárias, porque Deus já entendia das coisas. Ele conhecia, não, ele conhece o corpo, né? O homem se circuncidava no 8º dia depois do nascimento. Por quê? Pesquisa o que é o 8º dia depois do nascimento. É a parte que o corpo tem mais hormônios, eu acho que é isso, meu Deus do céu. É alguma coisa para cicatriz. Então, o corte que era feito lá no pênis da criança era feito no dia que existia mais processo de cicatrização dentro do corpo da criança. Olha que interessante. Tu acha que Deus falou isso por acaso? Claro que não. Então, assim, deixa eu ver aqui se eu tenho 2 minutos. Então, não vai dar para entrar na próxima pauta, que essa pauta aqui ia ser muito pesada, mas vamos entrar na próxima semana. Gostaria de saber se vocês aí querem comentar alguma coisa. Tem 2 minutos. Tudo certo? Alô? Tudo certo. Alô? Alguém pode encerrar, Tá Tiago. escutando? Ok. Então, assim, Pode encerrar. eu vou só para encerrar. Isso aqui é uma live, né? Com alguns temas. 2 temas só, né? Realmente o tempo é muito curto. Podemos fazer muito mais, né? Vai ficar aí para o pessoal compartilhar, para enviar, conversa. Se inscreva no canal, compartilha aí, ó. Compartilha aí. Se esse assunto foi legal para você e você gostou, você que está assistindo aí depois, passa para alguém. Deem sugestões de assuntos, porque assim, eu falei, eu vou fazer um tema livre. E eu vou continuar ainda com o tema livre, para a gente entrar essa parte de Paulo, que é uma parte pesadíssima, complicadíssima, e vou também sugerir outros pontos, né? E depois eu volto com meus temas pessoais que eu gosto de falar e tal, gosto de ensinar. Então, obrigado aí, pessoal. Fique à vontade aí para dar sugestões. Obrigada, Tiago. Né? Deixa o like, Boa qualquer noite, dúvida, gente. pode falar. Ok? Uma ótima Compartilha aí, noite. Foi compartilha. muito bom. Boa noite, fique na paz de Deus Né? e simbora. Ok? Tchau.